A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão chegando aqui em mais um vídeo no canal Thiago Lima EBD. Neste vídeo trataremos da lição de número 6 para a revista e sala dos adultos, a Bíblia como um guia para a vida. Na lição de hoje, nós temos como os objetivos dessa lição, enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. No capítulo 2, nós vamos ter como objetivo esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E no capítulo 3, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Muito bem. Capítulo 1. A Bíblia é o alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce, a palavra de Deus é luz e a palavra de Deus é imutável. Esses são os 3 pontos que nós vamos tratar no capítulo de número 1. Que nos diz então que é importante ressaltar que a Bíblia é a única e infalível revelação escrita divinamente inspirada, que quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente e cuja a casa é alicerçada sobre a rocha. Então eu destaco o versículo de número 16 do capítulo 3, na segunda epístola a Timóteo, que nos fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para dar boa resposta, para corrigir e instruir em justiça. Então, nesse ponto, vemos que quem ouve e coloca em prática é considerado um prudente. O que seria a pessoa prudente, né? O que não procura o perigo. De modo geral, a pessoa prudente é capaz de evitar perigos desnecessários, agindo de modo cauteloso. O prudente age de modo sensato, com paciência, via de regra, é ponderado e calmo. Muito bem. E depois também nós vamos ver mais a respeito da prudência e ser prudente no capítulo de número 3 da nossa lição. E outra coisa que quem ouve coloca em prática é considerado, Então constrói a sua vida nos ensinos de Jesus. Constrói a sua vida nos ensinos de Jesus. Como diz o versículo, Aquele que constrói a sua casa, que é a sua vida, sobre a rocha, que são os ensinamentos de Jesus. Então nós temos aqui, e eu coloquei assim, para quê? Para que nós vamos construir a nossa vida sobre os ensinos de Jesus? A fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. E aí entra João 3,16, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo de João, capítulo 3, verso de número 16. Então, por que, no primeiro ponto, a palavra de Deus é o alicerce? Nós estamos falando que a palavra de Deus para a nossa vida é um alicerce. O nosso tema da lição de hoje, a de número 6, é a Bíblia como um guia para a vida. Então, entramos nesse ponto e a ideia aqui do autor é justamente que a palavra de Deus, para ser um guia, ela precisa primeiro ser o nosso alicerce, tá certo? A qual nós iremos construir a nossa vida e construir a nossa vida sobre os ensinamentos de Cristo, tá certo? Os ensinamentos de Deus, É bem certo que no Velho Testamento também temos ali muitas lições as quais nós precisamos sim construir nossa vida sobre toda a palavra de Deus, sobre toda a Escritura. E aí sim nós teremos uma base eficaz, Muito bem, então a palavra de Deus é alicerce. E esse ponto eu destaquei, que quem ouve e coloca em prática é considerado prudente e depois que constrói a sua vida nos ensinos de Jesus, E para quê? Para que alcance a virtude e um destino glorioso. E citamos então João 3,16. A síntese deste grande ensinamento é que nem as crises dessa vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra.
E aí vem Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27. Você leia a respeito disso, que é justamente onde Cristo fala que todo aquele que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Muito bem. Mateus 7, 24 ao 27 vai estar todo o contexto dessa história. Então, edificar a casa sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu e que não age com imprudência e superficialidade, tá certo? A obediência é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades na vida. Então, não adianta nada eu ter o conhecimento das palavras do Senhor, ter toda a disposição ao meu alcance, né? Tudo disponível ao meu alcance. A palavra de Deus, os recursos, compreender, saber, ter o conhecimento disso tudo, mas agora não colocar em prática, não fazer a minha vida sobre esses ensinamentos, de tudo isso que eu aprendi, não é verdade? Então, e como nós colocamos isso em prática? Como nós construímos isso? Nós temos que construir, mas como construímos? Através da obediência, obedecendo essa palavra. É interessante que nós não estamos sobre um jugo, né? Nós não estamos sobre assim algo que impõe para que nós possamos fazer. Mas a partir do momento em que, com os olhos da fé, através da fé, nós observamos os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, a Escritura, a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o agir de Deus através do Espírito Santo em nossa vida. E toda uma questão de regra, ela cai por terra, porque nós começamos a viver e fazer as nossas coisas, viver a nossa vida de forma espontânea no Espírito Santo, o qual ele vai nos dar o quê? Capacidade. E nos vai dar liberdade. Nós não somos mais prisioneiros do pecado, e sim agora nós somos libertos do pecado. Então não existe a questão de fazer algo por obrigação ou algo que o pecado te coloca para fazer. Mas agora você conhece a Escritura, tem o conhecimento de que tais coisas não é uma boa prática. Mas vai ser difícil fazer isso? Não. Você vai buscar em Deus força e Ele vai te dar capacidade. O Espírito Santo vai suprir a sua vida de tal forma que você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Os vícios, costumes que não agradam a Deus vão ser o quê? Tirados, limpos. Você vai ser limpo, você vai ser lavado pela palavra, aquilo que purifica, aquilo que santifica. Através do Espírito Santo vai fazer, e toda a sua vida, observando a palavra de Deus, vai ficar mais leve, vai ficar mais suave, e cumprindo-se assim, então, aquela palavra que diz, né, Jesus, tomai o meu jugo, né, porque ele é leve, ele não é pesado, tá certo? Muito bem. A palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, 105. Então, significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Olha só que preciosidade é a palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, o que seríamos de nós? O que seríamos? Estaríamos perdidos, né? Estaríamos largados aí à sarjeta, e o inimigo com certeza fazendo o que bem quisesse sobre nós. Mas o Senhor, em João 3,16, disse que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, então nesse ponto a palavra de Deus é luz, né? Destaco o seguinte, que significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver. Já li aqui, né? É que eu fiz um resuminho embaixo. E também que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Olha só, o apóstolo Pedro fala da palavra como luz que alumia em lugar escuro, em 2 Pedro, né, capítulo 1, verso 19. E sobre essa declaração, o comentário da aplicação pessoal discorre que temos as Escrituras como a nossa luz e o Espírito Santo para esclarecer e nos orientar, à medida que aprendemos mais sobre
a verdade, né? Implica dizer que aquele que não é guiado pelas Escrituras encontra-se desorientado, né? Cego, né? Cedo ou tarde irá tropeçar e, consequentemente, sucumbirá. Uma pena. Somente a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Olha, maravilhoso, né? Maravilhoso poder aqui ter a palavra de Deus como luz para nós, a qual nos guia, nos mostra. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, nos diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Olha o conselho bíblico aqui. Como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Que lindo isso. Então, Cristo é a luz que alumia. E quando voltar, brilhará em sua glória plena. Até este dia chegar, temos a Escritura e o Espírito Santo para nos iluminar e nos guiar à verdade. Muito bem. Muito bem, a palavra de Deus é imutável. Outro ponto do capítulo 1 da nossa lição de hoje. Então, tendo, a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Muito bem, e aí eu destaco alguns pontos aqui. O texto bíblico permanece inalterado. Para esse ponto, o verso de Marcos, capítulo 13, versículo 31. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como o tiveram antigamente. Esse é o texto da revista, eu tirei algumas partes aqui, a gente vai meditando e coloquei uns versículos. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, e ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. O outro ponto, os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. E aí a passagem bíblica para esse apontamento, Lucas 16, capítulo 16, do verso 15 ao 17, que nos diz assim: E disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei. Muito bem. E também o comportamento e o caráter cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Olha como é importante isso, e isso vai estar lá em Efésios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O que significa estar edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas? O que significa? Significa que a igreja não foi edificada sobre ideias modernas, e sim sobre a herança espiritual que recebemos dos primeiros profetas e apóstolos da igreja cristã. Tá certo? Muito bem, entrando agora no capítulo 2. E no capítulo 2 nós temos por tema: a Bíblia nos torna pessoas sábias. Olha que interessante isso. E aqui são 4 pontos importantes que o autor colocou. O conceito da sabedoria, Deus é a fonte da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria e os benefícios da sabedoria. Parece que a gente até vai sair um pouquinho do tema, que vai falar um pouco mais a respeito da sabedoria, mas nosso tema, sempre lembrando que é a Bíblia como um guia para a nossa vida. E ela sendo um guia para a nossa vida, não teria realmente como não dizer a respeito, não falar a respeito da sabedoria. A sabedoria, aquela que vem do alto, a sabedoria de Deus. Então, o conceito de sabedoria, tá? O conceito para a sabedoria significa que o conceito absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. E o conceito de sabedoria, o substantivo hebraico para sabedoria é Hokmah, e o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Então, Provérbios 4, do verso 4 ao 8, nos diz aqui: E ele ensinava e me dizia, retenha o coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem
nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Entrega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Provérbios 4, do 4 ao 8, é o ponto aqui que a lição nos indica para essa leitura, e achei bem interessante, né? Então, da maneira que a palavra do Senhor ela nos traz essa informação. A sabedoria é um tesouro mais precioso do que o ouro puro. Deve ser desejada mais do que a prata e o ouro refinado. A sabedoria deve ser buscada mais do que o sucesso. E bem que deve ser mais cobiçada do que a riqueza. Salomão encoraja os filhos a adquirirem sabedoria e o entendimento. O investimento na sabedoria deve ser feito sem nenhuma pechincha. Sem nenhuma pechincha. Adquirir a sabedoria é não se esquecer nem se apartar das palavras que emanam de lábios comprometidos com a verdade. Muitos desprezam a sabedoria como se ela não fosse desejável. Preferem os prazeres, cobiçam as riquezas, anseiam o sucesso. Mas nisso não está a sabedoria. Outros, mesmo tendo ouvido sobre o caminho excelente do conhecimento e da sabedoria, apartam-se voluntariamente, voluntária e afrontosamente dessa vereda. Buscam caminhos mais sedutores, caminhos mais fáceis, caminhos que dão mais prazer, um prazer instantâneo, né? É melhor ser um sábio do que um rico tolo. É melhor ter conhecimento do que ajuntar riquezas. É melhor obedecer os preceitos de Deus do que deles se apartar. E também vamos destacar aqui e falar a respeito do que o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Nós já falamos, né? Citamos isso. Não adianta nada conhecer tudo, saber, entender de muitos assuntos, mas não praticar. E aí Jesus, lá em Mateus 7, nós vemos esse ponto, tá certo? Então, nada é mais contrário à sabedoria do que a presunção. A sabedoria que se impõe pela empáfia e pela soberba é consumada tolice. A sabedoria sempre anda de mãos dadas com a humildade. Sempre se veste de modéstia. Salomão, no seu texto em Apreço, dá 3 conselhos. 3 conselhos de Salomão. O primeiro deles é a necessidade imperativa da humildade. Só os humildes conhecem a essência da sabedoria. Olha só. E só os humildes serão exaltados. Segundo conselho é a necessidade de sermos guiados na vida pelo temor do Senhor. Só o temor de Deus nos livra das quedas e fracassos. Só o temor a Deus nos abre os portais da sabedoria. É o princípio. O terceiro conselho é a necessidade de nos afastarmos de tudo que é errado. Ninguém é regido pela sabedoria fazendo mal e firmando alianças com aqueles que vivem na prática da injustiça. Humildade de coração, temor ao Senhor e santidade de vida são os pilares da verdadeira sabedoria. Ponto 2. Deus é a fonte da sabedoria. Muito bem. Então, no texto vai dizer o seguinte, que a sabedoria é um dos atributos divinos, que Deus é a sua fonte, a sabedoria de Deus é inescrutável. Será que nós sabemos o significado dessa palavra, para poder compreender um pouco mais? Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus, e suas palavras e seus atos são igualmente sábios, em todo momento, em qualquer circunstância. Em qualquer história que nós formos ler, nós vamos ver que as suas palavras e seus atos são igualmente sábios, né? Os atos de Deus. Então, o que é inescrutável? O significado é impossível de ser investigado, impenetrável, incompreensível, insondável, né? Isso significa, então a sabedoria sabedoria de Deus é assim. E aí nós temos, né? Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos. Por que quão insondáveis? Nós não conseguimos absorver tudo. Nós não vamos conseguir absorver tudo da sabedoria de Deus. Nós não vamos conseguir absorver tudo dos caminhos do Senhor. Tudo por completo nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir absorver bastante coisa, muita coisa.
tudo aquilo que é necessário para que eu e você possamos caminhar no Senhor, a nossa vida, reger nossa vida, nós vamos sim conseguir absorver muita coisa, mas não tudo. Mas tudo aquilo que nós conseguirmos absorver vai ser útil e suficiente para cada um de nós, né? Porque senão Deus seria, a palavra dele seria imperfeita, na verdade, não serviria, não caberia para nós, mas ela é 100% com total garantia de que realmente buscando a palavra do Senhor, ela vai sim nos dar uma boa direção para a nossa vida, sabendo que o nosso alvo principal é o céu, né? O nosso alvo principal é Jesus, o céu, e não as coisas terrenas, tá certo? A Bíblia como um guia para a vida. Nós temos duas paralelas. Nós temos a nossa vida, a Bíblia ela nos guia para a nossa vida secular, nos estudos, na nossa área profissional, na nossa vida familiar, com os filhos e esposa, né? Nas nossas finanças. A Bíblia tem toda esse poder de mostrar o melhor caminho para todos esses assuntos. E também, é claro, e mais importante, a proposta principal é o quê? De nos guiar ao céu, de nos guiar a Cristo, nos guiar a Deus, tá certo? E todo o propósito de Deus para a nossa salvação. Muito bem. Então, eu anotei aqui alguma coisa, assim, no finalzinho do texto aqui fala que nesse sentido todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. E o texto da revista está dizendo isso aqui e colocou 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7, né? Então, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. E você continua fazendo essa leitura, eu não vou me estender, senão fica muito tempo lendo, né? A Bíblia você pode dar um pause aí e fazer a leitura de 1 Coríntios 2, até estendi um pouquinho do 6 ao 10, fica aí minha dica, né? Para que você possa ler também, há uma compreensão melhor, para que nós possamos absorver um pouco mais. E o comentário disso, né, as profundezas de Deus, se referem à natureza incomensurável de Deus e ao seu plano maravilhoso, a morte e ressurreição de Jesus e a promessa da salvação, revelada somente para aqueles que creem que as palavras divinas são verdadeiras. Aqueles que creem na morte e na ressurreição de Cristo e depositam nele a sua fé, saberão tudo o que precisam para serem salvos. Esse conhecimento, porém, não pode ser alcançado mesmo pelas pessoas mais sábias, a menos que elas aceitem a mensagem de Deus. Todos os que a rejeitam são tolos. Não importa o quão sábios o mundo, né, os considere. Ponto 3. O temor é o princípio da sabedoria. Muito bem. Então, na frase, o temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa a reverência, a adoração, né? Então, nós não fazemos porque tememos. Esse temor ele está associado à reverência. Teme a Deus, né? Assim que a gente escuta, teme a Deus. Segue sua vida temendo a Deus, obedecendo ao Senhor, sendo cumpridor daquilo que a palavra nos indica, porque por mais que você não viva, né, ou viva pouco, tenha pouca experiência no místico com Deus, aquele milagre que Deus faz na sua vida, como eu já falei, em relação a tirar ali um vício ou qualquer coisa desse tipo, onde nós realmente precisamos do mover da mão de Deus sobre a nossa vida, né? Mas você, olha, eu tenho dificuldade com isso, eu sinto falta disso ou daquilo, da vida mundana. Teme a Deus. Não faça por reverência. Por mais que isso a sua carne sofra, melhor é obedecer do que sacrificar. Não é verdade? Não é assim que a Bíblia nos diz? Então, muito bem. Então nós compreendemos aqui, depois de Deuteronômio 10, 12, né? Agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, a palavra de Deus é muito preciosa para ser ouvida e abandonada. Pensou nisso já? É muito solene para ser lida e esquecida. Puxa, é muito útil para ser examinada e preterida. Salomão nos aconselha a guardar a palavra de Deus e conservar dentro de nós os mandamentos. Devemos guardar
a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, o coração. Olha aí, com o melhor propósito, não pecar contra Deus. Os preceitos divinos não nos são dados não para subtrair nossa alegria, não, nem para nos privar de liberdade, muito ao contrário, e sim para nos dar mais alegria e nos dar mais liberdade. Porque a partir do momento em que as pessoas, a cegueira, né, espiritual cai dos seus olhos, as escamas do pecado e da cegueira caem dos seus olhos, elas começam a compreender, meu Deus, pelo menos minha experiência, como eu pude desprezar por tanto tempo estar diante de Deus. Né? Se você tem esse sentimento, teve já esse sentimento, comenta aí. Deixa o seu comentário para nos ajudar. E com certeza será um prazer também lê-lo, né? Então, qual é a diferença entre o sábio e o louco? Né? O sábio teme a Deus e anda nos seus conselhos. O louco despreza a sabedoria e o ensino. Então, o louco substitui a cosmovisão divina pela sua própria visão de mundo. Olha que substituição horrível, né? Infrutífera. O louco vangloria-se no seu saber e escarnece do ensino que emana da palavra de Deus. Olha que loucura! O louco assenta-se no tribunal e julga a Deus, em vez de se humilhar-se sobre a sua poderosa mão. O sábio é aquele que tem a consciência de que deve viver na presença de Deus. Aleluia! Governado pela verdade de Deus, sabedor de que terá de prestar contas a Deus. O sábio não se estriba no seu próprio entendimento, em sua riqueza ou mesmo em sua força. Reconhece a sua dependência de Deus e anda humildemente com o Senhor, longe de vangloriar-se de seus feitos, de aplaudir a si mesmo ou de satisfazer todos os desejos do seu coração. Afasta seus pés do mal para viver para o inteiro agrado a Deus. Esse é o sábio. Essa é a descrição da vida daquele que é sábio, da vida daquele que teme e daquele que compreende as coisas de Deus, as coisas que o Senhor deixou para nós, para que nós possamos um dia encontrarmos com Ele. Olha, que maravilha, que aula gloriosa essa, não é verdade? Nós estamos aqui estudando a lição de número 6, a Bíblia como um guia para a nossa vida, um guia para a vida mesmo, né? Muito bem. Meus irmãos, muita coisa eu coloquei, eu não vou conseguir aqui falar tanto conteúdo, mas olha, algo que também chama atenção, né, nesse ponto. Muito mais. Bom, mas o ponto 4, então, os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar a palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Né? Aí Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios, tá certo? Então, quais são os benefícios da pessoa sábia? Tá? Então, é o benefício da sabedoria aqui que nós estamos falando. E eu acho que o meu tripézinho aqui está caindo. Eu vou aqui rapidamente apertar, pronto. Então, quais são os benefícios? Acumula conhecimento, ganha alma, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Isso são os pontos que a revista colocou e cada um desses pontos, você acompanhando a revista da Escola Dominical, vai ver aí e os versículos também na sua indicação. Então, só para destacar, eu coloquei, né, que em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Olha só, então a sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição do entendimento. Né? Provérbios 4, 7. Nós já lemos ele aqui, já passamos por Provérbios. Se você quer ter sabedoria, deve buscá-la. Ponto. Se você quer ter sabedoria, deve buscá-la. Até tem um versículo lá em Tiago, né, se não me falha a memória. Se você quer sabedoria, peça a Deus e peça com fé e Ele vai te dar. Né? É necessário tomar uma decisão. Determinar-se a não abandonar esse propósito, a despeito de quão difícil se torne o caminho. Este não é um passo que deve ser dado apenas uma vez na vida. É um processo que implica escolhas diárias entre dois caminhos. Não é uma vez que nós estivemos lá aceitando a Cristo, levantando a nossa mão, recebendo a oração e pronto. Não, é diário, é todo dia. Nós precisamos estar nos afunilando, chegando mais próximo, nos santificando cada vez mais
E essa sabedoria, a sabedoria de Deus, vai nos melhorando, né? Porque a Bíblia é o guia para a vida. Muito bem. E depois aqui, quando Salomão era menino, Davi o ensinou que buscar a sabedoria de Deus era a coisa mais importante. Eu achei interessante falar a respeito disso, né? Achamos um esboço assim. Salomão aprendeu a lição. Quando Deus o visitou, né, e resolveu atender a uma petição do novo rei, Salomão escolheu ser vestido de sabedoria divina. Que preciosidade, que oportunidade, né? E assim como ele, devemos visar a sabedoria de Deus. Não temos de esperar que o Senhor apareça a nós. Um detalhe importante aqui, fazer menção da história de Salomão, né? Salomão, quando é consagrado agora rei, ele foi dormir, e dormindo ele sonhou, e sonhando Deus pergunta para ele: o que você quer? E eu vou te dar. E ele pediu sabedoria, né? Mas nós não precisamos estar dormindo, sonhando, para que possamos pedir algo, ou até mesmo a sabedoria. Não, pode ser agora mesmo, você pode pedir a Deus sabedoria agora mesmo, e Ele vai te dar, e Ele vai te mostrar o caminho da sabedoria. E com certeza você vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, Deus honra aquele que tem fé, né? Eu coloquei aqui Tiago, sim, olha, eu coloquei aqui Tiago capítulo 1, verso 5 ao 7, que vai dizer, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, olha só, não é se algum de vocês querem, não, é se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha que coisa impressionante. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aí nós vemos pessoas sendo justamente como ondas, né, do mar, que é levado, uma hora está aqui, outra hora está lá, nunca se firma. É complicado. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A Bíblia dizendo, né? E no capítulo 3, nós vamos estudar então a Bíblia e a prudência para a vida. Nós falamos no comecinho a respeito da prudência, mas agora tem um capítulo falando da prudência. O conceito de prudência, a prudência dos justos e os benefícios da prudência, tá certo? Muito bem, então o conceito da prudência, vamos lá, o que é prudência, né? Então, o significado simples aqui para a prudência é virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos, cautela, precaução, sensatez, tá certo? E o significado que a revista nos traz é, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso. Uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolhas corretas. Então, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Provérbios 14, 8. E para a gente comentar a respeito disso, o grande reformador, né, João Calvino, diz na introdução das Institutas da religião cristã que nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Isto é um fato acima de questionamento. Também é uma verdade incontroversa que não podemos conhecer a nós mesmos a não ser pelas lentes da sabedoria. O pecado nos tornou seres ambíguos, contraditórios e paradoxais. Somos seres em conflito, né? Conflito com Deus, com o próximo, com nós mesmos e com a natureza, sempre em conflito. Há uma esquizofrenia, olha só, instalada em nosso peito. Que problemáticos somos, não é verdade? O bem que queremos fazer, esse não fazemos. Mas o mal que não queremos, esse praticamos. Somos nós. O prudente, portanto, é aquele que busca entender o seu próprio caminho, e isso à luz da palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo. O tolo, com a sua estultícia, além de viver enganado acerca de sua identidade e do seu destino, ainda faz da vida uma corrida em glória, com o propósito de enganar outras pessoas. Olha só, o tolo não sabe que sua vida é uma miragem, uma ilusão. Seus conselhos são perversos, seus lábios são cheios de engano e seu caminho desemboca na ruína. Meu Deus! Muita coisa do que eu estou falando, estou lendo aqui e meditando com os irmãos, eu tirei do livro do reverendo, né? Reverendo Hernandes Dias Lopes, tá certo?
Por isso que está aqui com uma qualidade bacana, né? Da reflexão. Acredito que os irmãos também achem dessa forma, tá certo? E também, então, aqui, a respeito do texto, ele vai citar aqui Provérbios 16 e o verso 21, né? Que diz assim: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Olha, né? Então, um coração sábio, né? Palavras doces. O sábio de coração é chamado prudente, a loucura no falar aumenta o saber. Outra tradução diz assim: o coração é a fonte e a língua é o rio que corre dessa fonte. O coração é o laboratório e a língua é a vitrine que expõe o que se produz nesse laboratório. Olha que legal. Há uma profunda e estreita conexão entre o coração e a língua. A língua fala daquilo que o coração está cheio, né? Assim que diz o versículo. Uma pessoa sábia de coração é prudente, pois não fala sem refletir. E essa é a diferença, né? Suas palavras são sempre oportunas e terapêuticas. Olha, ela fala para edificar e abençoar. Sua língua é fonte de conhecimento e terapia para os aflitos. O sábio é conhecido não apenas pelo que fala, não, mas também pelo seu modo como fala. Ele não apenas fala a verdade, mas fala a verdade em amor. Muito bem. Ponto 2, a prudência dos justos. Nesse ponto, não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Duas frases que realmente tirei aqui do texto da nossa revista, e que vale destacar, né? E outras duas, a sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente. Então, para que a sabedoria? Para que a prudência? Qual é, né, a ciência dos justos, vamos dizer assim, não é isso? A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente. Né? E como se dá isso em nossa vida prática? Como se dá isso? Como chega a isso? Como que eu vou começar a agir dessa forma? Quando eu vou entender que eu estou sendo educado pela sabedoria bíblica e de Deus? Né? Então vamos lá. Pela oração, pela leitura das Escrituras e a comunhão com o Espírito Santo. Olha só, simples assim, simples assim. Primeiro, 1 Tessalonicenses 5,17, na oração, orai sem cessar. Segundo, 2 Timóteo capítulo 3, 14 e 15, que vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, né? Então, pela oração, pela leitura das Escrituras e a comunhão com o Espírito Santo. Olha só, e aí o próprio texto vai nos colocar, Efésios 5,18, que diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tá? E Provérbios 9,10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Tá certo? Coloquei esse aqui porque fala das duas coisas. Nós estamos falando aqui dos dois pontos, né? O texto nos remete a isso, então por isso coloquei também esse verso de Provérbios capítulo 9, verso de número 10. Terceiro ponto aqui do capítulo 3, que vai nos dizer assim: os benefícios da prudência. Então, nós vimos, né, aqui a Bíblia e a prudência para a vida. Nós temos 3 pontos aqui: o conceito de prudência, a prudência dos justos e o benefício da prudência. E esse é o último ponto nosso para a nossa lição de hoje. Então, o livro de Provérbios descreve, né, os benefícios da prudência. Quais são? Enumerei aqui, ficaram em 7. O autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, olha, a correta tomada de decisões. Esse é um ponto importantíssimo em todo o nosso contexto, não é verdade? Porque se a Bíblia nos guia, ela sempre vai nos mostrar os aspectos para que eu e você tomemos nossas decisões. 4 aqui. O pensar antes de agir para não ser influenciado. O alcance de boa reputação e alta posição. Né? A sujeição ao aprendizado e a correção. E 7, o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. E isso realmente é algo que somente Deus pode te dar. É algo que somente a sabedoria vai te fazer enxergar isso, ver isso lá na frente. Vamos fazer tal coisa? Vamos
não sei, ir a tal lugar, fazer isso ou aquilo, e você já, meu Deus, se a gente fizer isso, olha, já vi essa história, já vi o fim dessa história. A sabedoria de Deus exercida aí na sua vida. Deus coloca placas de sinalização ao longo da estrada da vida. O segredo de uma viagem segura é obedecer a esses sinais. E nós temos obedecido? Nós precisamos obedecer. Ignorá-los é fazer uma jornada rumo ao desastre. As luzes vermelhas do mal acendem-se em nosso caminho. Alertam-nos sobre o perigo de continuar viagem por essa pista. O prudente não avança ignorando esses alertas. Só os tolos fecham os olhos a esses sinais e tapam os ouvidos a essas advertências. Seguir em frente quando a prudência nos ordena para parar é sofrer inevitavelmente a consequência da escolha insensata. A palavra de Deus diz que o prudente recebe o perigo e busca refúgio. Percebe o perigo, não recebe. Percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre a consequência. Então, qual é o lugar que você está ocupando aqui nessa história, nesse contexto aqui? Então, a pessoa sensata vê o mal e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Faça uma viagem segura, obedeça às placas de sinalização. E não só no Velho Testamento, que aqui no texto citou Provérbios, né, com mais ênfase, mas também o Novo Testamento, né? No Novo Testamento nós tem a palavra de Deus como alicerce e regra da vida, onde nós estamos no texto vendo que as referências já em Mateus, né, e Efésios também, e são 3 aqui anotações: procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade e cuida com esmero da sua vida espiritual. Tá certo? Então, são esses pontos que nós vemos até Jesus falando alguns aqui. E para a gente fechar, né, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como os nécios. Olha só. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Que palavra atual, né? Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E também, para a gente fechar aqui esse assunto, essa aula tão maravilhosa, que se nós pararmos por mais tempo sobre ela, nós compreenderíamos mais, pensaríamos mais e assim aprenderíamos, né? E mais aí volume para a gente pôr em prática. Mas aqui, ó, Salmo 119, 100, que faço menção à leitura do nosso texto bíblico para essa aula. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Será que nós, em algum momento, nos enquadramos nesse verso, nesse versículo? Será que eu e você podemos olhar no espelho e falar, teve algumas situações que realmente aconteceu assim? Eu espero que sim na sua vida, tá bom? Bom, conclusão então. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebem a sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Efésios 5:8. Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu espero que essa aula possa, para os professores, ajudarem em algum subsídio. E até mesmo a você que é aluno, que está me acompanhando. Muito obrigado por me acompanhar aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, ative também o sininho para as notificações, tá certo? É importante isso, eu falo pelo canal, né? O crescimento do canal, porque aí o YouTube vai indicar esse vídeo a mais pessoas e assim vai crescendo aí o canal de maneira sadia, né, e orgânica, né, assim que se diz aí no meio aqui do YouTube, né, nessa plataforma tão bacana que é e interessante, e vejo até como uma ferramenta para nós podermos sempre estar falando de Deus e aqui tratando as lições da Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima aula.